sei se para você, nós recitarmos juntos um credo em voz alta e uníssona, parece uma coisa meio de católico. É de católico, mas não é só de católico romano. É de católico no sentido de toda a Igreja universal, que é o que significa a palavra católica, universal. O cristianismo confessa esse documento, inclusive toda a tradição protestante, inclusive nós batistas. Quando nós professamos esse credo publicamente, nós estamos mostrando que a nossa fé não começa com os nossos avós. A nossa fé é histórica. E nós temos o dever de recitar a fé, de confessar a fé. Quando Paulo fala para Timóteo, escreva essas coisas para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, a igreja de Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Assim que Paulo fala que a igreja é a coluna que expõe a verdade, Paulo começa então a fazer um credo de fé. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então quero confessar a você como igreja a crer e confessar quem é Jesus Cristo juntamente com o credo niceno. Leiamos todos juntos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como igreja que confessa a verdade, que Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Abençoa a Tua palavra. Dá-nos ouvidos para crer na Sua maravilhosa generosidade. Em Cristo Jesus e no Espírito oramos. Amém e amém. Podem se assentar, por favor. Você já ouviu falar do mito do nascimento da deusa Atena, filha de Zeus? É mais ou menos assim. O pai de Zeus trouxe uma profecia terrível, que um filho de Zeus o destronaria. Deus ficou preocupado. Afinal, o próprio Zeus havia destronado o seu pai, Cronos. E Cronos havia também deposto seu pai, Urano. Como você pode ver, é algo da família. Quando a esposa de Zeus engravida, ele faz algo terrível. Ele a seduz e a engana e faz um joguinho amoroso. Ela podia se transformar em qualquer coisa. E pede que ela se transforme em uma gota d'água. E assim que ela se transforma, Zeus a engole por inteiro. Estava tudo bem para Zeus. Não ia ter mais filho, queria destronar ele. Até que ele começa a ter uma dor de cabeça insuportável. A esposa de Zeus, dentro da cabeça dele, estava forjando uma armadura para sua filha. A dor ficou tão grande que precisaram rachar o crânio de Zeus, e da cabeça dele surge Atena, não como um bebê, mas uma guerreira corajosa com uma armadura completa. Estranho, né? Os deuses parecem tão humanos, não é? Cheios de medo, inveja, ambição, egoísmo.
E se por um lado, os falsos deuses e os ídolos são projeções humanas, por outro, aqueles que o veneram se tornam cada vez mais parecidos com eles. Ou seja, a sua concepção de Deus molda a sua vida de uma forma que você nem percebe. O que você pensa sobre Deus direciona quem você pensa que deve ser. Então, uma pergunta para você para começar. O que sua alma quer dizer quando ela usa a palavra Deus? Como ele é? Quais são as suas características? Como essa concepção de Deus impacta a sua vida? Jesus, em João 17, pode abrir a sua Bíblia, conectou conhecimento com vida. João 17, nós vamos ler dos versículos 1 até 5. Esse texto revela o relacionamento entre o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Esse texto afirma que conhecer a Deus e a Jesus, isso é a vida eterna. Conhecer a Deus impacta eternamente a nossa vida. João 17, do versículo 1 até o versículo 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Com base em textos como este, a fé cristã afirma que Deus é trino. Essa doutrina da Trindade, apesar de ser um grande mistério, ela é expressa em três afirmações simples. Existe um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho nem o Espírito. O Filho não é o Pai nem o Espírito. E o Espírito não é o Pai nem o Filho. Essas três afirmações, simples mais ou menos, demorou séculos para a igreja conseguir expressar isso com um linguajar teológico preciso. E parte desse processo aconteceu 1700 anos atrás, quando centenas de bispos se juntaram em Nicéia justamente para discutir qual que é a relação de Deus Pai com o Senhor Jesus Cristo. E a conclusão daquele concílio, que envolveu bispos de toda a cristandade, foi consolidado num documento conhecido como Credo de Nicéia. Neste domingo nós começamos uma nova série chamada o Credo de Nicéia. Através de 8 mensagens, nós vamos ver qual que é a relação entre Deus e Jesus e como conhecer a Deus com precisão e com exatidão impacta a nossa vida. Hoje nós focaremos apenas na primeira parte do credo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E eu quero ver 2 pontos com vocês hoje. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis e Pai Todo-Poderoso. E após nós veremos como essa verdade impacta a nossa vida. Primeiro, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em João 17, Jesus escreve o Pai como o único Deus verdadeiro, o eterno, glorioso, existente antes que houvesse mundo, que possui toda a autoridade
sobre todo o mundo. Esse Deus que é antes de todas as coisas, também é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O mesmo apóstolo João relata em Apocalipse 4, quando ele foi arrebatado para a sala do trono celestial. E ele ouve coisas maravilhosas, seres dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criados. O único Deus verdadeiro é descrito como o Criador Todo-Poderoso, o Criador Pantocrator, aquele que está acima de tudo e tem todo o poder. Ele é Criador, e talvez você já esteja familiarizado em pensar que Deus é o Criador. Você já leu Gênesis várias vezes quando você começou sua leitura bíblica e parou em Levíticos. Daí você leu Gênesis de novo, Gênesis de novo, Gênesis de novo. Glória a Deus por isso também. Agora, compara, por exemplo, com a cosmogonia, ou como tudo começou, dos gregos. Veja como o relato bíblico é diferente. Na teogonia de Hesíodo, no princípio surgiram Caos, o vazio primitivo, Tártaro, as profundezas, Gaia, a terra fecundadora, e Eros, a força unificadora. E Gaia, a terra, gera sozinha Urano, o céu. Daí Gaia e Urano, sim, filho dela, geram 12 titãs e 6 monstros místicos. Mas Urano não gostava muito de seus filhos, eram monstros. E escondeu dentro da terra. E isso causava dores em Gaia. Gaia, então, irada e angustiada, agita os seus filhos, os titãs, para se rebelarem contra o seu pai. Um dos titãs, o mais jovem, que tinha inveja do poder do seu pai, Cronos, aceita a missão. E Cronos, então, faz algo terrível. Ele castra Urano com uma foice que Gaia fez. Cronos, então, passa a reinar, mas ele é avisado que um filho dele o destronaria. Então, Cronos começa a devorar todos os seus filhos. Afinal, o tempo devora tudo. Mas um é escondido, Zeus, que vem sorrateiramente e consegue enganar Cronos para que ele vomitasse todos os seus filhos, irmãos de Zeus. E então começa uma grande guerra, a titanomaquia, em que os titãs antigos lutam contra os novos deuses. Finalmente, os deuses do Olimpo vencem e é estabelecida a ordem do universo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diferente, né? Na tradição bíblica, na escritura, Deus cria só. Ele não depende de outra criatura para criar. A criação não é um conflito. Ele é o criador dos céus e da terra. Um hebraísmo para dizer todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tanto as realidades espirituais quanto as realidades materiais foram criadas por Deus. E Deus cria todas as coisas. Todas as coisas vieram dele. Ele cria ex nihilo. Ele cria do nada. Deus chama a existência as coisas que não existem, como Romanos 4,17 diz. Não há um caos primordial e eterno, que é uma matéria pré-existente que Deus pega para criar. Deus não tem competidores. Deus cria a terra e a terra estava sem forma e vazia. Então, Deus, através da sua palavra, no poder do seu espírito, começa a exercer a sua soberania sobre o vazio, sobre o abismo, sobre as trevas. E ele, então, pega uma terra que era sem forma e vazia, e ele dá forma e enche de vida. Ele organiza e dá beleza. A cosmogonia cristã, dia e noite, terra e mar,
não são outros deuses que estão em conflito. A criação é a ação de um só Deus soberano. E quando olha tudo que criou, não vê uma guerra interminável. Ele olha para aquilo que ele criou e diz que tudo é muito bom. Agora, e antes da criação? Antes da criação, Deus não era criador, era. Então o que ele era? Quem é Deus? O que Deus fundamentalmente é? Jesus disse em João 17 que antes que houvesse mundo, ele estava com o Pai, em glória. E o nosso credo, que nós confessamos juntos, diz que Deus é Pai Todo-Poderoso, nosso segundo ponto. A Bíblia, quando fala da paternidade, Deus fala de muitas formas. Afinal, o Pai é a fonte de todas as coisas. Deus é descrito como o Pai de Adão e da humanidade, e os anjos são chamados de filhos de Deus. Deus afirma que o povo de Israel é o seu primogênito e que ele seria pai, como por pai, dos descendentes do rei Davi. A Bíblia, inclusive, fala que aqueles que creem em Jesus receberam espíritos de adoção pelos quais clamam Abba, Pai. Será que é só isso que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus é Pai? Não, tem mais uma paternidade especial. Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo. Mas o que isso significa? Veja, na mitologia grega, Zeus tinha muitos filhos. Zeus era um pouco safadinho. Zeus procurou várias parceiras, teve relações e gerou vários deuses e semideuses. Será então que Deus Pai tomou Maria e concebeu Jesus? É isso que a Bíblia quer dizer, que Deus é Pai? Jamais. Afinal, Deus não tem corpo. Deus não é macho. Na paternidade de Deus não há fluxo ou influxo como nos seres humanos. Não é a semente de Deus que gera um outro Deus separado. Não é a divisão de Deus que gera mais um Deus. A doutrina da Trindade, então, vai contra essas ideias politeístas e afirma que existe um só Deus. Ok, existe um só Deus, mas existe Pai, Filho e Espírito Santo. Então algumas pessoas começaram a pensar, é assim, ó. Deus Pai se transforma em Deus Filho, que se transforma em Deus Espírito. Afinal, no Antigo Testamento você vê o Pai, no Novo Testamento tem Jesus, e daí depois, quando a igreja vem, tem o Espírito, não é isso? Sabe, a Trindade é como a água. É heresia isso, tá, gente? Sabe, o gelo, líquido e o vapor. Se você já usou isso para explicar a Trindade, por favor, nunca mais. Essa é uma heresia antiga chamada de modalismo. Deus usa máscaras e troca sua personalidade, por assim dizer, ao longo da história da redenção. É isso que significa que Deus é Pai? Não. Porque no batismo de Cristo, o que nós vemos? Simultaneamente, Pai, Filho e Espírito. A doutrina da Trindade vai contra o modalismo e afirma que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são simultaneamente e eternamente Deus e diferente um dos outros. Será então que é como aquele presbítero de uma igreja há 1700 anos atrás, chamado Ário? Será que é como ele ensinava? Veja, Ário queria defender que existe um só Deus contra o politeísmo da cultura, contra essas heresias modalistas. Então ele foi para outro extremo. Existe um só Deus, Jesus disse. Um só Deus verdadeiro. O que significa que, então, Jesus não é o Deus verdadeiro. Jesus é uma criatura. E é essa heresia que foi discutida no concílio de Nicéia. Ário ensinava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele era uma criatura, a mais exaltada de todas as criaturas, mas uma
criatura. Deus fez seu filho e depois fez todas as coisas através do filho. Mas o filho de Deus não é eterno. Nas expressões do próprio arianismo, houve um tempo quando o filho não era. Agora, se isso é verdade, houve um tempo em que Deus não era pai. Então, ficam as perguntas. Pai é quem Deus é ou um título que ele recebe? Deus sempre foi pai ou ele tornou-se pai? A paternidade de Deus é temporal ou eterna? Perceba então que a solução diário parece simples e faz sentido num pequeno momento, mas ela não dá conta da gama de informações que a Escritura traz. É justamente a doutrina da Trindade que vem buscar equilibrar o testemunho bíblico da unidade e da multiplicidade em Deus. A Bíblia fala de uma paternidade especial, uma paternidade que não é só analógica, mas ontológica. O que significa isso? Não é só por similaridade, mas é por fato, por essência, por ser. Veja, todas as paternidades que a Bíblia relata, aquelas paternidades externas a Deus, aquelas paternidades temporais na criação, elas são fundamentadas e elas apontam para a paternidade interna em Deus, eterna. Porque se Deus é Pai, e Deus é eternamente Pai, então Ele é Pai do Filho. Só faz sentido falar que Deus é Pai se há um Filho. O que isso significa? Assim como nós transmitimos a nossa natureza para os nossos filhos, Deus também transmite a sua natureza divina para o seu Filho, Deus de Deus. Só que Deus é o Pai Todo-Poderoso, tão poderoso que Ele comunica tudo de si para o seu Filho. Toda a sua divindade, toda a sua glória, o seu poder, toda a sua eternidade, em uma expressão, toda a sua glória. A mesma glória que Jesus teve com o Pai antes que houvesse o mundo. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. A doutrina da Trindade afirma que Deus Pai é a fonte sem princípio. Ele não é gerado nem procede. Ele é a raiz frutífera da Trindade. O Pai eternamente gera o Filho e o Pai, com o Espírito, eternamente expiram o Espírito Santo. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Filho e o Pai, o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Pastor, que coisa confusa. Você vai explicar mais umas 3 vezes para mim. Tá bom, te explica. Mas deixa eu mostrar para você porque isso é extremamente revolucionário e prático para a sua vida. Se Deus é fundamentalmente Pai, então a realidade última de toda a existência é um relacionamento de amor entre um pai e um filho. E sem a Trindade, isso é impossível. Sem a Trindade, isso é impossível. No arianismo ou no islamismo mesmo hoje em dia, Deus não é fundamentalmente amor. Deus é fundamentalmente poder. Que religião gera quando Deus é fundamentalmente poder, e não de domínio, de conquista, de opressão? Se Deus não é trino, antes de criar, Deus estava só. Ou seja, se Deus não é trino, Deus na eternidade não sabia o que era amor, ou o amor é eminentemente egoísta, porque ele amava só a si mesmo. Que tipo de religião esse Deus gera? Afinal, a concepção que você tem sobre Deus impacta diretamente a sua vida. Para o cristianismo, amados, o fundamento de toda existência
é o amor. O Pai é todo paternidade. Ele é uma fonte inesgotável. O Pai é pura generosidade. Ele transborda e gera o seu Filho. O que significa que a criação não é porque Deus estava sozinho e carente. O Pai sempre esteve satisfeito no Filho pelo Espírito. A criação, na verdade, é o transbordar do amor do Pai pelo Filho, porque o Deus que eternamente gera a sua imagem, cria seres à sua imagem e cria uma criação que reflete os seus atributos. Você não foi criado por engano. Você foi criado pelo transbordar do amor de um Deus generoso. Isso é o amor divino. Amados, Deus não é mesquinho. Deus é abundância. Deus é sine envidia. Deus é sem inveja. Ele não precisa de nada. Ele não carece nada. Ele tem tudo. Então ele transborda em generosidade. Ele é todo generosidade. Deus é tão generoso que criou essa terra de belezas e colocou o ser humano num jardim de delícias. Deus é todo generosidade. E nós? E nós? Nós seguimos o pecado de inveja do diabo. Nós desejamos ser iguais a Deus. E nós nos separamos da fonte de todas as bênçãos, que é Deus. E por isso nós morremos. Nós somos egoístas, mesquinhos. Nós cobiçamos e nada temos. Nós invejamos e destruímos. Na arte, na pintura, a inveja normalmente é retratada como uma mulher idosa, já meio raquítica, sem muita substância, e ela rói o seu próprio coração, porque a inveja se destrói. Você consegue perceber como a sua inveja, a inveja que está no seu coração, o egoísmo, a mesquinhez, torna você, na verdade, mais parecido com o diabo e com Deus? Nós merecíamos, queridos, sermos exterminados por mancharmos a bela criação de Deus. Mas Deus é tão generoso, mas tão generoso, que sabe o que Ele faz? Você já esteve perto de uma pessoa que ela é tão generosa que você fica até sem graça, de tamanha bondade que ela mostra? Você fica até meio desconfortável. Deixa eu falar o que o Deus tão generoso fez. Ele, quando viu o seu pecado, ele deu tudo de si. Ele deu o seu próprio filho. Ele deu o seu próprio amor. E sabe quando o filho da generosidade vem, o que ele faz? Ele dá tudo de si. Ele se entrega no calvário da morte, em uma cruz de ódio. E ele faz isso para morrer por causa da nossa inveja, da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo, do nosso pecado. Ele faz isso para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. Para que nós pudéssemos nascer do alto, nos tornarmos filhos de Deus e sermos mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Então, se você hoje sabe que você está longe de Deus, o Pai generoso convida você a vir. Ele convida você a soltar os punhos da rebelião e chegar diante da cruz de Cristo de mãos vazias. Porque diante de um Deus tão generoso, o que nós podemos dar? Nós recebemos pela fé. Deus o convida a você se arrepender do seu pecado e confiar em Cristo Jesus e experimentar a salvação de Deus, sendo adotado na família de Deus. E se você já veio até Cristo, o Pai todo generoso convida você também
a abrir as suas mãos, mas a mão da mesquinhez, do egoísmo. Deus o convida a ser generoso, como ele também é. Mas isso é difícil, não é? Eu confesso, é difícil. É tão difícil nós sermos generosos. Nós somos tentados a sermos egoístas e acumuladores. A cobiça e a inveja nos assediam. Como que nós podemos ser mais generosos? Você vai crescer em generosidade assim. Você vai olhar para o Pai de toda generosidade. Você vai olhar para o Filho da generosidade, o Deus que alimenta pássaros e veste as flores, o Filho que entregou tudo de si na cruz. E você vai então dizer para sua alma: alma, eu sei que você está com medo de abrir mão. Eu sei que você está com medo de ser generoso, pensando que vai faltar para você. Mas considere isso. Se o Pai de toda generosidade, que deu tudo, você acha que Ele vai deixar faltar algo que você realmente precisa? É porque nós podemos abrir a mão e sermos generosos, porque nós estamos nas mãos do Deus generoso. A sua concepção de Deus afeta toda a sua vida. A fé cristã afirma que o fundamento de toda existência é um Deus que é trino, um só Deus, e um relacionamento de amor entre Pai, Filho e Espírito. Conhecer esse único Deus verdadeiro, isso é a vida eterna. Isso nos transforma, isso impacta a nossa vida. Conhecer esse Pai generoso nos liberta das amarras da inveja e do egoísmo. Permita-me concluir, então, com um convite que nosso generoso Salvador nos fez em Lucas 12. Ouça as palavras de Cristo para você neste momento. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei do que as aves. Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ouça. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer e beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe do que necessitais. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o seu coração, aí estará também o vosso tesouro. Oremos. Senhor, nós confessamos e muitas vezes falhamos em realmente crer nisso. Nós ficamos ansiosos, Senhor, pelo dia de amanhã. Nós temos medo de sermos generosos, achando que irá nos faltar.
Faz com que nossa alma, ó Pai, olhe os lírios do campo que o Senhor veste e para as aves do céu que o Senhor sustenta. Alma, se o Pai nos deu Cristo, não também nos dará todas as coisas com Ele? Ajuda-nos a confiarmos nisso, Senhor, e sermos impactados pela sua paternidade generosa. Cristo Jesus oramos. Amém.